A gente que é arteira não perde uma oportunidade de decorar nossos desenhos, de inventar coisa nova, jeitos diferentes de decorar o que a gente está fazendo, e uma das formas que eu mais gosto de usar para decorar os meus letters são floreios. Eu sou a louca do floreio e eu vou te fazer ser também. Vamos comigo nesse vídeo. Olá, minhas arteiras queridas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso YouTube. O vídeo de hoje eu vou falar de floreios. Você sabe o que são floreios? Floreios são essas decorações aí, essas curvinhas que a gente pode usar para decorar nossas letras ou para decorar nosso desenho de uma forma geral. Geralmente a gente puxa ele do final das letras ou das ascendentes e das descendentes, ou então a gente pode botar simplesmente floreios soltos no nosso desenho para compor e decorar nossa composição. Eu sempre falo, né, que eu tenho a sensação de que floreios são como danças, né? A gente usa esse artifício de forma bem leve, delicada, funcionando como se fosse uma dança entre os elementos que a gente está desenhando no nosso papel. E eu adoro brincar disso, eu acho que o efeito fica lindíssimo e eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos lá pro papel para eu ensinar para vocês todas as minhas dicas de como construir floreios de uma forma bem bacana. Bom, para a gente começar a falar de floreios, eu queria primeiro pontuar com vocês, né, quais são os erros mais comuns que eu vejo por aí o pessoal cometendo na hora de fazer floreio. O primeiro que eu vejo bem comum é, por exemplo, as pessoas fazerem um floreio, né, de repente para decorar alguma parte do desenho, e aí o aluno vem e coloca um outro floreio assim. Vocês estão vendo que meio que rola um choque aqui, né? Não é que tá errado isso aqui, mas é porque, como eu falei anteriormente, né? Eu sinto que floreio é como se fosse uma dança, onde uma parte vai se juntando à outra, né? Uma parte vai se moldando a outra. Por isso que eu entendo muito como floreio como uma dança, onde essas partes elas se juntam, elas se conectam e a gente tenta sempre não chocar. Aqui eu já achei que deu uma chocada um pouco mais. Então, você tomar esse cuidado para não fazer formas que contrastem muito ou que de repente briguem muito entre si, que elas não têm muita conexão. E aí, por exemplo, esse tipo de floreio aqui que eu fiz por último é bem diferente desses dois primeiros. Então eu acho que ele pode gerar um certo estranhamento. Eu gosto mais quando os floreios eles estão participando dessa dança, uma parte se integrando à outra. O outro erro muito comum que eu vejo também, né? As pessoas às vezes fazerem o floreio muito devagar ou com muito medo. E aí ficam essas quinas que eu costumo falar, tá vendo? Ó, aqui tem um cotovelo, aqui também tem um leve cotovelo, né? O ideal seria se esse floreio ele estivesse dançando de forma fluida. Isso é um erro muito comum e eu entendo que esse erro ele pode ser evitado, né? Se você usar o lápis. Então, se você usa o lápis e acaba fazendo um floreio que você não gosta muito do resultado como ele ficou, você tem recurso, né? Você pode vir aqui com a sua borracha, com o seu lápis e ajustando esse seu floreio para ficar de uma forma mais harmônica. E aí você vem aqui com a borracha, apaga isso. E aí sim, você vem com a sua caneta e finaliza o seu floreio. Uma outra coisa, um outro erro muito comum que eu vejo, né? Às vezes a pessoa até desenhou um floreio legal, que ele ficou bem harmônico e tudo mais, mas na hora de engrossar, ela vem dar um errinho aqui e ela vem e conserta aqui. Ou então, por exemplo, se fosse aqui nesse caso que eu apaguei, né? Você vir e dar uma consertada, por exemplo, vamos supor que isso aconteceu com o seu floreio, e você vem aqui e dá uma pintadinha
para dar uma consertada, né, na curva. E eu acho que muitas vezes isso aqui, quando não é feito com uma regra de sobe fino e desce grosso, ou com uma regra que faça sentido, pode ficar estranho, pode não ficar harmônico. Então também é um erro muito comum que eu vejo, eu acredito que ele se dá por essa incompatibilidade entre o lápis e a caneta, que a gente sempre reclama, né, o lápis, quando a gente passa a caneta, nem sempre fica tão legal como estava com o lápis. Então vale a atenção de você fazer um rascunho de floreio sempre muito bem feito com lápis antes de qualquer coisa. Bom, eu quero falar um pouquinho dos tipos de floreio que existem. Tem um floreio que eu costumo chamá-lo de floreio vai e volta, né? Porque ele tem essa coisa do ele ir para a direita, ele faz uma curva por cima, ele volta e desce, faz uma curva, desce, aqui você pode finalizar ele assim, por exemplo. Isso aqui é infinito. Você pode fazer mais. E finalizando. Opa, aqui. É o legal de você usar lápis, né? Aqui montou aquele cotovelo que eu costumo falar, que não fica muito legal, que eu não gosto. Então eu venho aqui com lápis. Posso apagar. Dá uma consertadinha. Esse floreio vai e volta, você pode fazer ele assim simples, né? Para decorar uma composição, para finalizar uma ideia, para colocar um espaço, usar num espaço vazio, mas ele também é muito usado em algumas letras, por exemplo, o G, que ele tem um descendente, é comum as pessoas fazerem esse tipo de floreio, ou mesmo o J, né? A gente pode fazer esse efeito, a gente pode fazer esse efeito também na finalização, então terminar aqui uma letra A e fazer esse efeito para finalizar, olha como é que fica bonito também. É legal nesse exemplo, né, você tentar equilibrar a quantidade de informação que tem do lado esquerdo e do lado direito da sua fonte. Então, por exemplo, aqui nesse A, eu consegui meio que equilibrar, que tem... Aqui do lado direito tem 2 voltas e aqui do meu lado esquerdo tem uma volta e um pedacinho, mas eu ainda tenho o A aqui, então deu uma equilibrada legal. E as possibilidades são muitas, né? Quanto mais você usar a sua criatividade, então aqui eu vou fazer um T com um corte meio assim. Fiz um efeito aqui do floreio, ele se intercalando entre si mesmo. É um ponto que eu sempre gosto de lembrar, cuidado com o excesso. Então aqui esses 2 T's com esses floreios muito cheios de coisa, eu já achei que ficou muito pesado. Fiz só para mostrar, exemplificar para vocês. E uma outra forma da gente fazer floreio que eu gosto muito é a gente fazer tipo esses rococós que eu estava mostrando para vocês no começo, né? Eu gosto de usar eles para decorar. A gente pode fazer simples, a gente pode fazer ele dando uma volta. A gente pode fazer uma infinidade de possibilidades de floreio, desde que você busque equilíbrio, que você busque, né, não deixar as quinas. É interessante você imaginar, tipo assim, eu conseguiria colocar uma forma aqui dentro desse meu floreio, eu conseguiria colocar um círculo aqui dentro, essa é a ideia, né? O seu círculo, essas suas voltas que você dá no seu floreio, que eles pudessem acabar mesmo se transformando em círculos mesmo, para que dê essa ideia de maior harmonia. Esse tipo de rococó aqui, de floreio, ele funciona muito bem, por exemplo, para letras blocadas. Ou então, se você quiser fazer, por exemplo, uma letra A, um efeito aqui. Ela funciona também legal para o final de palavras, com letra cursiva. Mas eu ainda acho que a letra blocada vai melhor. Aqui até que ficou bom, mas um cuidado muito grande que a gente tem que tomar é para esse tanto de volta
que a gente acaba fazendo não ficar se misturando com uma letra, principalmente a letra E. A letra E é a letra que a gente mais acaba confundindo aqui. Então, ó, por exemplo, um floreio diferente que eu faço aqui, essa palavra que aqui estava bem caracterizada como um amor, aqui pode se transformar num amore, dependendo do ângulo que você vê. Então isso é muito complicado, você tem que ter bastante atenção novamente. A borracha, sua amiga, para você fazer floreio não tem certo, não tem errado, é você ir testando o que fica bonito, como fica harmônico, recapitulando, né? Se preocupando para que essas suas formas estejam bem arredondadas, imaginando como se você quisesse de fato colocar uma bola aqui dentro delas, como está aqui no H também. Se preocupando também com a espessura, você pode seguir a regra do sobe fino e desce grosso aqui também, porém, tome cuidado. Eu geralmente opto por não fazer muito contraste, muita diferença de espessura na hora dos floreios, porque eu tenho medo de errar, de ficar demais. E também uma coisa importante que eu acho é de você ir completando os floreios, né? Eu vou fazer até um exercício aqui que eu gosto bastante. Eu te convido para reproduzir ele na sua casa. Eu vou fazer um quadrado. Esse exercício eu acho muito legal para você ir treinando, então eu vou fazer aqui e te convido para você fazer aí na sua casa também esse exercício de combinar, né, conversar os floreios uns com os outros e colocando elementos para que eles se conversem, para que você complete o seu desenho aqui. E a ideia é justamente essa, né, fazer um monte de floreio que eu já não gostei. Bom, e assim você pode ir completando, né, os espaços vazios com algum risquinho, algum elemento para completar, tentando sempre conversar com as formas que você já tinha antes. E assim vai ficar sempre bem bonito. Bom, então aprendida essa técnica, você pode usar ela para desenhar, complementar seu desenho. Então aqui eu vou escrever a palavra floreio. Eu vou fazer um floreio aqui no R. E aí aqui, por exemplo, eu poderia ir completando todo esse meu desenho. Ó, esse aqui, esse traço tá meio conversando com esse traço do O. Esse traço aqui, esse rococó tá meio que conversando com essa parte de cima do R. E aí você pode ir tendo esse olhar, essa sensibilidade, né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma volta paralela a essa minha bola aqui central, né? Eu gosto de tentar deixar uma distância constante entre o floreio atual e o floreio anterior. Então aqui eu vou fazer uma voltinha, não conversou muito, mas a intenção era completar esse espaço aqui que estava meio vazio. Aqui eu tenho esse bico, e aí sim eu acho legal, como eu já tenho esse bico, completar, puxar ele e trazer alguma coisa dele. Então eu posso daqui puxar e já fazer um outro floreio aqui.
Esse aqui eu achei que ficou meio descontextualizado. Vou fazer alguma coisa mais paralela com esse L aqui, mais conversando. Legal. Quis fazer essa coisa conversando aqui com a parte superior do F e do L. Aqui eu vou fazer um floreio puxando aqui do meu traço do F. Aqui ficou um cotovelo, né? Como eu tinha falado pra vocês que eu não acho legal, então eu vim aqui com a borracha e consertei. Porque eu já tô querendo mudar tudo. Isso acontece. Você vê uma possibilidade aí que funciona e você quer arrumar. Ah, isso é um processo muito gostoso, bem terapêutico. Eu adoro fazer floreio. Você vai se jogando mesmo, não vai ter uma fórmula do que vai ficar bom ou vai ficar ruim. Pode ser que você tenha que refazer algumas coisas. Pode ser que uma coisa que você se arrisque sem saber se ia ficar legal, fique legal. Você pode tanto se surpreender negativa como positivamente. E essa é a vida, né? E é isso. Fiz aqui o nosso desenho, meu convite é que você faça aí na sua casa também. E aí, gostaram da técnica de floreios? Uma dica final que eu tenho para dar para vocês quando você for fazer floreio na sua composição é cuidado com os excessos. Isso pode ser o barato que sai caro, sabe, aquele o de menos às vezes é mais. Muitas vezes a gente quer botar muito floreio e às vezes a gente pode pesar nessa composição. Então às vezes é melhor fazer um floreio muito bem feito do que fazer um monte e ter o risco de errar mais no seu desenho. Começa aí devagarzinho, treina na sua casa alguns alfabetos, alguns tipos de letra, puxando floreios e me conta depois o que você achou do resultado. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Queria deixar o convite também para você me seguir no meu Instagram. Lá eu tô sempre mostrando a minha rotina, como eu construo os conteúdos que eu tô passando aqui para vocês. Tem também meu canal do Telegram, onde eu tô sempre mandando todas as atualizações que estão acontecendo no meu trabalho. Vão para lá em primeira mão. E a gente se vê quarta-feira que vem. Um beijo!